Olha, é incrível essa cidade de Niterói, surreal. É medíocre. No aspecto, ela é medíocre a cidade. Para não dizer criminosa. Nos aspectos que eu vou mostrar a vocês. Todas as lojas aqui, comércio, são pequenos comércios, pequenas portas de comércio. Um ou outro são grandes comércios. Esses pequenos comércios ficam nas ruas inteiras, de ponta a ponta de uma rua. Ou acumulados dentro de shoppings. Tudo portinha de comércio. Tudo portinho. Para lavagem de dinheiro. E o dono desses comércios são cafetórios. E as funcionárias são prostitutas. Então ele é o dono do comércio, ele vende a prostituta dele na atividade comercial que ele escolheu. Padaria, vestuário feminino, vestuário infantil, óculos, ótica, lanchonete, loja de tecido. Na modalidade que ele escolher, dentro de um crivo, né, aleatório, ele tem um crivo para escolher o comércio que ele vai investir, crivo criminoso. Aí ele vende as prostitutas que trabalham para ele, que já entraram sabendo que são prostitutas. Quando ele contrata moças tradicionais, nos contrata como chamariz, depois nos demite, nos desqualifica profissionalmente e nos demite. Contrata, nos desqualifica e depois demite. Para evitar que homens tradicionais venham nos contratar. Eles é que captam a gente. Mesmo com as calúnias e difamações que fizeram, eles que captam a gente para trabalhar e para relacionamento. Vem captar a gente, absorver a gente. Para liquidar logo a sua vida, né? Queima de arquivo. Próximo dele facilita, porque ele vai cometer crime contra as mulheres dos 17 até os 20 anos, ele comete todos os crimes. Depois ele vai absorver essas moças que ele cometeu crime como esposas ou funcionárias, para ele próprio criar circunstância de desaparecimento ou morte, ou adoecimento. Ele é maquiavélico, ele é uma coisa assustadora. Então, toda a cidade é feita para atender a demanda da prostituição, né? Ela é aparelhada. Aí colocou em vários setores as prostitutas, que cuidam da documentação civil da cidade. Estão em todas as recepções, sanatório, prefeitura, órgãos públicos, todos têm putinhas sendo vendidas. Aqui as prostitutas são vendidas no horário de expediente. É fetiche o trabalho. O uniforme serve como fetiche. Diferencia da prostituta de esquina trivial conhecida há milhares de anos. Aí os comércios, ele contrata as prostitutas, eventualmente uma mulher tradicional, para ser enganada naquele ambiente, apoiado pelas prostitutas e do cafetão, esse engano, ou ele vende na calçada, circulando, como uma pessoa que tem que ir no banco, uma pessoa que tem que ir no mercado, que vai na igreja, sai e passa na calçada, como qualquer pessoa no mundo. Ele fica na porta do próprio comércio dele, exibindo as prostitutas, passando numa espécie de situação apaisana para a prostituta. Porque eu saio de casa, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para resolver alguma coisa. A prostituta está ali num desfile programado, mas só que nessa que ela passa na calçada, na frente de comércios, que tem no mundo inteiro comércios em calçada, né? Ela passa desfilando, eles ficam na porta do comércio, o dono da loja e os clientes de prostituição. Aí ela passa a paisana, mas outras mulheres também passam, outras meninas também passam. E é nessa que o cafetão vende, se ele sentir que o cliente não se interessou por aquela prostituta, mas se interessou por uma moça que não tem nada a ver com a prostituição, que foi o meu caso, que ele fez isso comigo. Aí o cliente pergunta por nós. Eu tinha 18 anos, 19 anos, obviamente passava, o cliente perguntava, e aquela moça ali, gostei dela. Ah, aquela nossa prostituta também. Ele já tinha sósias minhas, que não saía no mesmo horário que eu saía, para a sociedade não detectar que haviam sósias minhas na cidade. Eu tinha que
sempre fui diurna, né? Então escola, faculdade, farmácia, mercado, essas coisas são o meu trânsito, né? Diário. Então eu ando até 10 horas, 11 horas, não sou de madrugada, nunca fui, nunca gostei de madrugada, de noite eu não sei, para ir para teatro, para eventos culturais, que precisasse, igreja, vigília, essas coisas assim. Nada para divertimento, de boate, essas coisas eu não gosto muito, foram raríssimas às vezes. E aí eu passo no mesmo horário que a prostituta tá passando, aí ele dizia que eu era prostituta e ele mandava sósia. Ele fez isso comigo 30 anos, sem eu saber, porque eu não tenho amiga prostituta, porque quando eu chego eu falo, o que você tá falando? Quando uma prostituta finge que é a amiga e ela vai mostrar as garras, mostrar quem ela é, aí o que conversa é essa? Por isso que eu priorizei uma fala, né? Eu já começo a falar da prostituição já para ela sentir que ela não vai ter espaço na amizade comigo, porque eu já sei que ela é prostituta, mas eu não posso dizer claramente que ela é prostituta, porque eu já fiz isso, elas negam. Cafetão, se você disser, você é cafetão, ele nega. Eu já fui em várias lojas, agora eles vão desfazer, mas eles negam. Até na televisão eles negam. Ou pelo menos omite. Se não nega, omite. Descaradamente. Então você não pode... Eu tô vendo que ele é cafetão, tô trabalhando para ele, mas eu não vou falar nada, porque ele vai negar. Eu conheço essa raça. Então eu finjo que não... E imponho o meu discurso, imponho a minha fala. Impõe a minha fala de combate à prostituição, a minha fala moralista, porque é o antídoto para todo o mal quanto de cafetão e prostituta. Pronto, você fala. A fala moralista é a criptonita do cafetão e da prostituta. É a criptonita deles. Criptonita. Isso aí dá uma distância entre nós, evita a pessoa dele, entendeu? Mas mesmo assim, como as pessoas não me conheciam, eu falo a fala moralista e ele dizia mentiras na minha ausência. E ele me vendia na cidade como prostituta, eu não sabia. E tinha prostitutas que se trajam até hoje igualzinho a mim, mesmo estilo. Cabelo, tudo. Até o jeito de andar é igual. Ele treinou algumas prostitutas para me imitar mesmo. Porque ele começou a fazer isso muito, então naturalmente muitos homens falavam de mim, ele começou a ter que mentir assim, e a mentira foi crescendo, ele não tinha como se livrar dessa mentira, ele começou a investir mesmo tentando me ofuscar, evitar que eu tivesse acesso à sociedade, acesso aos homens tradicionais para a mentira não ser revelada. Então toda a cafetinagem e prostituição da cidade investiram para me sabotar. O tempo que eles puderam, 30 anos. Agora é que eu tô tendo uma oportunidade social. 30 anos. Pra nada. Relacionamento, casamento, nada. Porque quando... Eu não me presto, porque eu gosto de homens inteligentes, assim, eu tenho um perfil de homem. Então, eu escolho aquele homem, acho ele adequado pra mim, e aí ele vai lá e fala os horrores para a pessoa desistir de mim. Se a pessoa me detectar, porque até então ele dizia que eu era prostituta e o homem acreditava. São parecidíssimas. E veste a mesma roupa, ninguém vai imaginar que no Estado democrático de direito, hoje alguém tem a coragem de mentir para um policial, para um delegado dessa forma. E aí eles ficaram muito aguçados, querendo me tirar da sociedade rápido, antes que eu descobrisse tudo e publicasse. Porque eles me conhecem, conheceram minha mãe, me conhecem. Eu não tenho nenhum pudor em relação a eles. Se o que eles fizerem, eu vou pro jornal, vou na delegacia, denuncio, dou nome, dou endereço, dou tudo. Para ser preso mesmo. Porque eu não gosto deles. E eu sei que eles não prestam. Então, aí eles começaram a investir no meu anonimato. Fazer da minha pessoa anônima. E aí eles começaram a modificar. Como eu transitava, mantinha a boa aparência e transitava na rua, eles começaram a criar uma imagem falsa de mim. Em paralelo com a minha vida.
junto com a minha irmã, que é essa falsa, essa Fabiana, dizendo que eu era deficiente mental, usava droga, tinha problema, era internada, aquela coisa, criou uma realidade falsa para mim, porque eu continuei transitando na rua, sempre bem vestida e chamando atenção. Tenho sexo, então aí o homem vê, percebe a minha presença. Ele fez isso 30 anos seguidos. Há uns 6 anos, uns 8 anos que eu venho lutando e publicando. Eu não sou doida, eu não sou maluca, eu nunca fui prostituta, eu sempre fui uma mãe disciplinada, eu nunca violentei meu filho. E aí comecei a falar a verdade. Ele quis acabar com a minha imagem de mulher. Ele queria até tirar porque eu sou muito feminina, né? E ele queria me masculinizar. E se ele me sequestrasse, ele ia botar hormônio masculino e às vezes até me modificar meu corpo com cirurgias de mudança de sexo. Ele era o quê? Tanto ódio que ele sente pelo fato de eu ser mulher, porque eu vou tirar um homem dele, né? Ele é homossexual. Eu vou tirar. Além de todas as problemáticas criminosas, ele tem o homossexualismo, né? Que é o pilar da vida dele, é o ódio à mulher. E eu vi isso de perto. Ele queria me destruir como mulher. Destruir. Completamente. Ele queria tirar até meu gênero feminino. Se ele tivesse a oportunidade de me sequestrar, ele ia mudar meu gênero e mudar nos meus registros. Tamanho ódio que ele sente por eu ser mulher.